Perícia contábil básico. A perícia contábil é um ramo da contabilidade que oferece opiniões por meio de indagações direcionadas para questões patrimoniais. Para Ornelas, 2003, a perícia contábil é, pois, o exame hábil com o objetivo de resolver questões contábeis, ordinariamente originárias de controvérsias, dúvidas e de casos específicos determinados ou previstos em lei. Essas questões estão relacionadas às controvérsias que envolvem bens, direitos e obrigações e estão a cargo do profissional perito contador. Esse perito, segundo a norma brasileira de contabilidade, NBC-PP 01/2009, deve ser bacharel em ciências contábeis e ter o registro no Conselho Regional de Contabilidade. A formação do perito contábil é caracterizada pela aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e atitudes. Portanto, depreende-se que o papel da graduação, dentre outros aspectos, deve estar atrelado à aquisição dessas características e respectivas competências. O nosso objetivo é preparar o acadêmico para a atuação como perito contábil tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. Pelo fato de a perícia ser uma das prerrogativas profissionais definidas pelo Decreto 92.295/46 que regulamentou a profissão de contabilista, desenvolver uma visão da área de perícia contábil, com o objetivo de auxiliar os gestores nos processos decisórios. Para uma melhor compreensão da importância da perícia contábil no mundo globalizado, sugiro a leitura do artigo A Importância da Perícia Contábil, elaborada por profissional qualificado, de autoria do Eduardo Terovides Júnior. Segue abaixo o link do artigo. http://peritocontabil.jus.brasil.com.br/artigos/1438873/importância da contábil elaborada por profissional qualificado para contribuir com a formação do profissional na área da perícia contábil. Vamos relacionar os principais elementos que são o alicerce para conteúdo. 1. Conceito, classificação, objetivos, finalidades, utilização, características, aplicação, usuários e importância da perícia contábil. 2. Normas brasileiras de contabilidades relacionadas à perícia contábil e ao perito, NBC-T 13 e NBC-P 23, perito contábil e perfil ético profissional. 4. Impedimento e suspeição. 5. Necessidade e requisição, nomeação, atos praticados judicialmente. 6. Quesitos. 7. Prova pericial. 8. Objeto geral da perícia. 9. Organização e planejamento. 10. Honorários periciais. Perícia contábil intermediária. Perícia contábil é um instrumento especial na verificação de fatos, sendo esses ligados ao patrimônio, e visa oferecer opinião sobre a questão em litígio. As técnicas utilizadas para a busca da verdade são realizadas por meio de exames, vistorias, indagações, avaliações e arbitramentos. Consideram requisitos essenciais para o desenvolvimento de uma boa perícia a objetividade, a precisão, a clareza, a fidelidade, a concisão,
A confiabilidade baseada em materialidades e a satisfação da finalidade. A perícia contábil se destina a usuários específicos como juízes das diversas varas em que se compõe a justiça brasileira. Litigantes em processos judiciais, litigantes em processos de juízo arbitral, empresários, sócios e administradores em casos de perícia extrajudicial, tipos de perícia: perícia judicial, perícia semi-judicial, perícia extrajudicial, perícia arbitral. A perícia contábil é um ramo da contabilidade que oferece opiniões por meio de indagações direcionadas para questões patrimoniais. Para Ornelas, 2003, a perícia contábil é, pois, o exame hábil com o objetivo de resolver questões contábeis, ordinariamente originárias de controvérsias, dúvidas e de casos específicos determinados ou previstos em lei. Essas questões estão relacionadas às controvérsias que envolvem bens, direitos e obrigações e estão a cargo do profissional perito contador. Esse perito, segundo a norma brasileira de contabilidade, NBC-PP 01/2009, deve ser bacharel em ciências contábeis e ter o registro no Conselho Regional de Contabilidade. A formação do perito contábil é caracterizada pela aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e atitudes. Portanto, depreende-se que o papel da graduação, dentre outros aspectos, deve estar atrelado à aquisição dessas características e respectivas competências. O nosso objetivo é preparar o acadêmico para atuação como perito contábil tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. Pelo fato de a perícia ser uma das prerrogativas profissionais definidas pelo Decreto 92.295/46 que regulamentou a profissão de contabilista, desenvolver uma visão da área de perícia contábil, com o objetivo de auxiliar os gestores nos processos decisórios, para contribuir com a formação do profissional na área da perícia contábil. Vamos relacionar os principais elementos que são o alicerce para conteúdo. 1. Conceito, classificação, objetivos, finalidades, utilização, características, aplicação, usuários e importância da perícia contábil. 2. Normas brasileiras de contabilidades relacionadas à perícia contábil e ao perito, NBC-T 13 e NBC-P 23, perito contábil e perfil ético profissional. 4. Impedimento e suspeição. 5. Necessidade e requisição, nomeação, atos praticados judicialmente. 6. Quesitos. 7. Prova pericial. 8. Objeto geral da perícia. 9. Organização e planejamento. 10. Honorários periciais. Perícia contábil é um instrumento especial na verificação de fatos, sendo esses ligados ao patrimônio, e visa oferecer opinião sobre a questão em litígio. As técnicas utilizadas para a busca da verdade são realizadas por meio de exames, vistorias, indagações, avaliações e arbitramentos. Consideram requisitos essenciais para o desenvolvimento de uma boa perícia a objetividade, a precisão, a clareza, a fidelidade, a concisão, a confiabilidade baseada em materialidades e a satisfação da finalidade. A perícia contábil se destina a usuários específicos como juízes das diversas varas em que se compõe a justiça brasileira. Litigantes em processos judiciais, litigantes em processos de juízo arbitral, empresários, sócios e administradores em casos de perícia extrajudicial, tipos de perícia: perícia judicial,
perícia semijudicial, perícia extrajudicial, perícia arbitral. Perícia contábil avançado. Para finalizarmos o nosso tema sobre perícia, vamos comentar sobre o parecer e laudo pericial, concluídos os trabalhos dos procedimentos periciais. O perito do juízo apresentará laudo pericial contábil e o perito assistente oferecerá, querendo, seu parecer técnico contábil, obedecendo aos respectivos prazos, o perito do juízo. Depois de concluído seu trabalho, deve fornecer, quando solicitado, cópia do laudo ao perito assistente, informando-lhe com antecedência a data em que o laudo pericial contábil será protocolado em cartório. O perito assistente não pode firmar o laudo pericial quando o documento tiver sido elaborado por leigo ou profissional de outra área, devendo, neste caso, oferecer um parecer técnico contábil sobre a matéria periciada. O perito assistente, ao apor a assinatura, em conjunto com o perito do juízo, em laudo pericial contábil, não pode emitir parecer técnico contábil contrário a esse laudo. Na figura abaixo pode verificar os principais processos para a execução de uma perícia. Para concluirmos nossa missão dentro do sistema da perícia contábil, precisamos conhecer os seguintes procedimentos que contribuem para a busca da verdade sobre determinado fato e sua forma de apresentação. Termo de diligência. Termo de diligência é o instrumento por meio do qual o perito solicita documentos, coisas, dados e informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil e do parecer técnico contábil. Laudo pericial contábil e parecer técnico contábil. O Decreto-Lei nº 9.295/46 na alínea C do art. 25, determina que o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil somente sejam elaborados por contador ou pessoa jurídica, se a lei assim permitir, que estejam devidamente registrados e habilitados em Conselho Regional de Contabilidade. A habilitação é comprovada mediante certidão de regularidade profissional emitida pelos Conselhos Regionais de Contabilidade. O laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil são documentos escritos, nos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas de elementos de prova necessários para a conclusão do seu trabalho. Os peritos devem consignar, no final do laudo pericial contábil ou do parecer técnico contábil, de forma clara e precisa, as suas conclusões, quesitos e respostas. O perito deve observar as perguntas efetuadas pelo juízo e, ou pelas partes, no momento próprio dos esclarecimentos, pois tal ato se limita às respostas a quesitos integrantes do laudo ou do parecer e às explicações sobre o conteúdo da lide ou sobre a conclusão. Para finalizarmos este tema, sugiro a leitura das ANBCTP 01 Perícia Contábil e PP 01 Perito Contábil. A íntegra das normas pode ser consultada no site do CFC através do link http://www.cfc.org.br/cisueb/cir/detalhes_código igual a 2015/NBCTP01 http://www.cfc.org.br/cisueb
web/cir.asp.código igual a 2015/NBCPP01. Agora é com vocês. Vamos testar o conhecimento adquirido para finalizarmos o conteúdo, visando fundamentar as conclusões que serão levadas ao laudo pericial, além de exame e vistoria. Os procedimentos de perícia contábil são em ordem de procedência: a. Execução, indagação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação; b. Indagação, investigação, arbitramento, execução, avaliação e certificação; c. Indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação; d. Indagação, investigação, execução, mensuração, avaliação e certificação; e certificação, investigação, arbitramento, execução, avaliação e indagação.